Agora são 8h31. Vamos continuar aqui a repercussão sobre a fala do presidente Jair Bolsonaro em relação à morte, né? Enfim, de uma pessoa que foi muito importante para a história do Brasil e ele é pai, né? Ele era pai do presidente atual da OAB. Nós já abordamos essa questão aqui com bastante profundidade com nossos entrevistados e agora mais uma pessoa vai falar sobre esse assunto, que é Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos. Olá, Eugênia, bom dia. Olá, muito bom dia. Bom, para quem está ligando o rádio ou ligando agora a televisão ou o YouTube, nós vamos repetir aqui a fala do presidente Bolsonaro em relação à OAB e ao presidente da OAB. Ele disse o seguinte: por que a OAB impediu que a Polícia Federal entrasse no telefone de um dos caríssimos advogados? Falando ainda do caso do Adélio, do advogado do Adélio, né, que deu a facada em Bolsonaro e ele acabou sendo encaminhado justamente não para a prisão, né, mas para o tratamento, enfim, numa penitenciária apropriada, né? Qual a intenção da OAB? Quem é essa OAB? Um dia, se o presidente da OAB quiser saber como é que o pai dele desapareceu num período militar, conto para ele. Ele não vai querer ouvir a verdade. Conto para ele, não é a minha versão, é que a minha vivência me faz chegar nas conclusões naquele momento. O pai dele integrou a Ação Popular, o grupo mais sanguinário e violento da guerrilha lá de Pernambuco, e veio desaparecer no Rio de Janeiro. Bom, essa fala está tendo uma repercussão, inclusive internacional. Eugênia Gonzaga, quais as providências, né, da Comissão Especial de Mortos e Desaparecimentos Políticos em relação a essa declaração do presidente Bolsonaro? Como é que você viu? Grave, né? Muito grave em qualquer ponto da fala, né? Porque, como vem sendo comum, o presidente ele usa várias dessas bravatas e afirmações absurdas, talvez para desviar o foco de outros pontos, né? É digno de nota, simplesmente ele revelar, desconhecer o direito de um advogado e seu cliente ao sigilo. Isso é um direito inalienável, inerente à plena defesa, à própria validade do processo. Um processo que não me cabe comentar, né, mas como cidadã, quando vejo aquelas imagens daquele réu jogado no chão daquele jeito, a gente já sabe que tem direitos humanos ali sendo feridos. E então nós estamos realmente numa situação de parece que o absurdo passa a ser o normal. E quando ele fala um absurdo maior que o outro, a gente então acaba se desviando do primeiro para acolher, para tentar atuar em relação ao absurdo maior ainda. E nesse caso ele realmente ele ultrapassou, né, qualquer limite de aceitável em relação a um tema tão sério. Acho que tudo aqui nesse tema, né, é inaceitável, mas por mais que no Brasil a gente não tenha tido um histórico de cumprimento de justiça de transição, até hoje o STF garante anistia para torturadores. Por mais que tudo isso seja lamentável, nunca, jamais, nenhum presidente, nem da ditadura, ousou atacar dessa maneira famílias específicas. Não é a primeira vez que ele faz isso, mas é a primeira vez que ele faz isso como presidente da República. E ontem ele foi assim naquele ponto que é o mais caro para qualquer familiar, que é a circunstância da morte. E ele fez isso sabendo que essas pessoas dão imenso valor a essa questão, que esse pleito permanece constante perante os familiares, porque infelizmente o Brasil, nenhuma das presidências da República logrou êxito em fazer o seu papel de chefe nas Forças Armadas e revelar os documentos, fazer a reconstituição de autos. Então ele sabe de tudo isso e vem dando aquela chamada contra-informação, que é uma prática de porão, né? O Curió fazia isso, o Ustra, Fleury, eles acreditam ao militante político, ao preso, a culpa pela própria morte, pela própria tortura, e isso serve apenas para desqualificar o tema e simplesmente acabar gerando, né, versões conflitantes, chocantes e desviar o foco da responsabilidade dos agentes da ditadura. Eu trabalho nesse tema já há quase 20 anos
e realmente é um discurso muito conhecido desses agentes do porão. Sim. Então, um presidente da República jamais poderia ter adotado esse tipo de discurso, sabendo que tem documentos oficiais que desmentem essa versão, especificamente essa versão, e principalmente sendo presidente da República, ele tem o dever de cumprir recomendações da Comissão Nacional da Verdade, feitas em 2014, condenações da Corte Interamericana ao Brasil, e além de se manter, então, omisso em relação ao cumprimento desses seus deveres, ele ainda pratica um ato lesivo. Exato. Vamos falar em relação à morte, né, do Fernando Augusto Santa Cruz de Oliveira, né? O que que os documentos revelam até agora? Enfim, o que que se pode falar da morte do Fernando, as circunstâncias? Fernando, ele é uma das centenas de vítimas que a ditadura fez e que virou pó. Simplesmente não se tem notícia do horário em que ele morreu, o dia exato, o local. A família, assim que Fernando foi preso, né, consta dos relatos das famílias que ele saiu em torno de 2 da tarde para se encontrar com o amigo Eduardo Collier, e ele já sabia que estava sendo perseguido e deixou a família avisada. Se eu não voltar até às 6 da tarde, era um sábado de carnaval, vocês podem me procurar, é porque eu fui preso ou algo pior aconteceu. Então, essa família, desde o primeiro dia, porque o caso do Fernando ele tem uma peculiaridade. Muitos desaparecidos políticos viviam já na clandestinidade. E então essas pessoas acabavam morrendo e a família não sabia, recebia às vezes essa informação meses depois, anos depois. Então a procura por parte de outras famílias era muito difícil e também essa incerteza do ocorrido. O caso de Fernando não, Fernando era casado, ele não utilizava nome de militância política, ele era um funcionário público concursado e ele vivia em total de maneira totalmente oficial. Então, a família conhecia todos os passos dele e, inclusive, então teve esse aviso, se eu não chegar até 6 horas da tarde, tome providências. E foi o que a família fez, os seus irmãos, sua esposa e a mãe, né? A história da Dona Eusita é emblemática, porque desde essas primeiras horas de desaparecimento, essa família procurou informações que sempre foram negadas. Até alguns anos depois do desaparecimento de Fernando, o Estado jamais admitiu que ele havia sido preso. E ele foi preso conforme revelaram documentos posteriores, relatórios das próprias Forças Armadas, documentos que quase que por equívoco, acaso, acabaram sendo encontrados. Porque no Brasil, essa revelação ainda hoje é incompleta, a revelação desses documentos. Exato. E o caso de Fernando é um desses que existe esse relatório relatando que ele, sim, ele foi preso. E é o caso típico de desaparecimento forçado, portanto. O Estado prende, ao Estado não é dado prender sem documentar, não é dado prender e não informar a família sobre o destino, não dá direito de defesa. Tudo isso o Brasil fez na ditadura e, infelizmente, continua fazendo. Agora, na Comissão da Verdade, existem duas hipóteses, né, para a morte, enfim, para onde o corpo teria ido, né, ou como indigente, né, no cemitério Dom Bosco em Perus, ou então incinerado em uma usina de açúcar, é isso, Eugênia? A comissão não admite exatamente nenhuma dessas versões. Essa versão de ter sido incinerado é porque o Fernando, assim como outros desaparecidos políticos, passaram pela Casa da Morte. Segundo o depoimento desse Cláudio Guerra, ele retirava corpos na Casa da Morte e levava para serem incinerados nessa usina em Campos de Goytacazes. Então, ele conta sobre alguns nomes. Essa versão, no entanto, ela já foi objeto de depoimentos perante o Ministério Público Federal e ela não é acompanhada de outras provas. E a Casa da Morte segue sendo um dos maiores mistérios neste país, que é uma coisa também inaceitável. Até hoje, ninguém sabe para onde eram levados os corpos das pessoas que morriam na Casa da Morte. E as pessoas morreram lá. Né? Nós temos todos já os relatos de Inês Etienne, de médicos, de relatórios. As pessoas passavam por lá. Fernando foi uma dessas pessoas que passaram por lá. Porém,
qual é o motivo de se dar outra versão para o local onde ele pode ter sido enterrado, inumado. Porque era uma prática comum também nesse período que os agentes da ditadura levassem corpos do DOI-CODE de Rio de Janeiro para o DOI-CODE de São Paulo e vice-versa. E aqui, nessas cidades, no Rio e São Paulo, eles passavam por aparelhos clandestinos. No caso de São Paulo, Casa da Morte. Aqui, por exemplo, o tal sítio 31 de Março, Boate Querosene, esses nomes que a gente não consegue ter documentação comprovando. Mas o fato é que quem morreu entre 72 e 74, como é o caso de Fernando, no Brasil, frequentemente, se morreu no Rio ou São Paulo, a grande chance dele ter sido enterrado no cemitério de Perus. Assim como também eles enterravam no cemitério de Ricardo Albuquerque, no Rio de Janeiro, por exemplo. E o mesmo modus operandi, né, foi feito nesses cemitérios públicos, que era exumar depois de 3 anos e transferir para uma vala clandestina. Ricardo Albuquerque também tem sua vala, Perus também tem sua vala. O que acontece no caso de Perus? É que foi constituído um grupo de trabalho Perus, e esse grupo, muito acertadamente, conduzido por uma equipe pericial muito competente, coordenado pelo Dr. Samuel Ferreira, perito em Brasília, esse grupo elegeu, então, o número maior possível de vítimas que podem estar nessa vala. Então, Fernando entrou nessa lista porque simplesmente não se tem o que dizer sobre para onde foi. E, pelo menos, dizer não está na vala já é uma resposta para os familiares. Então, esse rol de Perus é amplo. E a nossa surpresa foi que, o ano passado, o grupo de trabalho Perus identificou 2 vítimas, a primeira, Dimas Antônio Casimiro, que já havia certeza que tinha sido enterrado no cemitério de Perus, o nome dele constava nos livros, e no final do ano foi identificado Aloysio Palhano. Aloysio Palhano é um caso muito parecido com o de Fernando. Ele passou pelo DOI de São Paulo, do Rio de Janeiro, foi visto na Casa da Morte e o corpo dele, comprovadamente, por exame de DNA, estava na vala de Perus. Então, isso acendeu realmente uma esperança muito grande para as famílias, para todos, e nós seguimos com esse trabalho. É por isso também que nós acabamos conhecendo melhor a história da família de Fernando Santa Cruz, porque essas famílias que estão nesse rol de possíveis inumados na vala de Perus, elas doaram sangue para compor um banco de DNA que está sendo examinado em Haia pelo Laboratório Internacional da ICMP, é uma comissão internacional sobre desaparecidos. E então, nós tivemos a oportunidade, o perito que atua pela comissão, acompanhado de um familiar, foi até a casa de Dona Eusita, fez a coleta do material genético dela com 102 anos, mesmo assim ela aceitou, né? Então, a gente diz que ela foi uma guerreira desde as primeiras horas de desaparecimento, e hoje ela tem aí o seu material genético lá do outro lado do Oceano Atlântico, lutando para ver se ainda encontra, né, os despojos do filho dela. Perfeito. Bom, então a gente sabe que o presidente disse que quer contar para o presidente da OAB, né, as circunstâncias, como é que morreu. Na realidade, juridicamente, o que dá para fazer com o presidente Bolsonaro, na sua opinião, Eugênia? Como comissão sobre mortos, nós, pela Lei 9.140, nós temos o dever de envidar esforços para a localização de corpos, no caso de haver indícios sobre as circunstâncias da morte e sobre o possível local de sepultamento. Então, em relação a qualquer tipo de notícia que nos chega, nós sempre vamos até a pessoa, nós pedimos para a pessoa prestar depoimentos, e claro que se houver algum fundo de razoabilidade, nós seguimos e temos feito várias diligências. É claro que o presidente da República não poderia ser diferente e, obviamente, o depoimento dele, então, é muito mais importante. Então, nós que já tínhamos enviado um ofício para ele, quando ele foi eleito, em dezembro de 2018, nós tínhamos feito um encontro nacional de familiares e, nesse encontro, foi extraída uma carta, tinha mais de 130 familiares presentes, entre eles, irmãos de Fernando Santa Cruz. E, nessa carta, os familiares reiteram a sua causa, o seu pleito, que é onde estão? Queremos saber informações. Então, ele sequer pode alegar desconhecimento sobre o valor
que essas informações possuem. Então, ontem mesmo, nós reiteramos esse pedido que nós fizemos no ano passado, para que ele designe uma reunião com membros da comissão que tem esse dever, né, de envidar esses esforços, e pedimos ainda que, caso ele prefira, que indique um porta-voz que possa apresentar as informações de maneira respeitosa, não durante um corte de cabelo, né? Nós não escrevemos isso no ofício, mas eu estou dizendo aqui para vocês que é um tema muito sério e que precisa ser tratado com a seriedade que ele merece. Então, escrevemos que, inclusive, por meio de um porta-voz com documentos, estamos à disposição para receber essas informações. Perfeito. Agora, se as informações se resumem ao que ele disse ontem, durante o corte de cabelo, isso nada mais é do que, conforme eu disse, a típica contra-informação. Realmente é uma falta de responsabilidade, é lamentável, né, ouvir isso de um presidente da República, e aí isso está fora, né, do âmbito da Comissão sobre Mortos, né? Mas esperamos que toda essa documentação e que realmente se confirme que isso foi apenas uma fala injuriosa à memória de um morto, né, difamatória no caso, e então que sejam adotadas as providências pelos órgãos competentes, porque estamos falando, né, de um presidente da República. Tá certo, Eugênia. A gente agradece aqui a sua participação. Muito obrigada. Um grande abraço para você. Outro, tudo de bom. Obrigada. Falamos aqui com a Eugênia Gonzaga, Procuradora Regional da República e presidenta da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos.